E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Mônica Rodrigues. Hoje eu vou compartilhar com você uma história deste livro, Pense e Enriqueça, que é um livro que eu tenho lido e aprendido muito sobre ele e quero compartilhar muito deste conhecimento com você. O título deste capítulo fala o que eu faria se eu tivesse $1 milhão. E conta a história de um homem que precisava de $1 milhão. Essa história é de Napoleão Hill, um americano. Ele precisava desse dinheiro para realizar um projeto. Mas onde é que ele ia conseguir esse dinheiro? Durante 2 anos, ele começou a colocar em prática aquilo que a gente vem falando. Você pensa, você sente, você escreve. Mas durante 2 anos, nada aconteceu na vida dele. Até que um dia ele pensou, era um sábado à tarde, eu vou ler essa história para você, era um sábado à tarde, ele estava sentado no quarto pensando qual que era a maneira que ele ia conseguir aquele dinheiro para poder executar o plano que ele tinha. Ele já estava pensando nisso há tanto tempo e não tinha feito outra coisa a não ser pensar sobre isso. E aí ele deu uma palavra de ordem, ele falou, chega, agora eu vou começar a agir. No momento em que ele tomou aquela decisão, ele se encheu de uma força, de uma certeza de que ele ia ter aquele dinheiro que nunca tinha acontecido antes. Foi algo diferente para ele. Ele disse assim, algo dentro de mim parecia acontecer. E ele se perguntou, por que eu não tomei essa decisão antes? Ele tomou uma decisão de agir e de que ele de fato ia ter aquele $1 milhão para seguir com o projeto dele. Então ele começou a trabalhar, ele fazia um sermão, então ele começou a trabalhar no sermão, acabou de trabalhar nesse sermão, de escrever esse sermão, foi dormir confiante de que ele teria $1 milhão. Ele ainda não sabia como, mas ele sentia internamente que ele ia ter esse $1 milhão. Na manhã seguinte ele acordou, tomou seu banho, leu o sermão, se ajoelhou e pediu no sermão que chamasse a atenção de alguém que talvez fornecesse o dinheiro para ele, aquele dinheiro que ele tanto precisava. Quando eu me levantei para começar, fechei os meus olhos, falei sobre os meus sonhos com todo o meu coração e toda a minha alma, isso lá no sermão dele. Ele não falou apenas na plateia, mas também para Deus. Relatei o que eu faria com $1 milhão se essa quantia fosse posta na minha mão. Falou sobre o plano dele e que para organizar uma ótima instituição de ensino onde os jovens aprendessem tudo na prática e ao mesmo tempo desenvolvessem as suas mentes. Quando ele terminou, se sentou, um homem se levantou, se aproximou e perguntou a ele. Ele se estendeu a mão e disse, reverendo, eu gostei do seu sermão. O homem dizendo a ele, acredito que o senhor é capaz de fazer tudo o que disse se tiver $1 milhão. E para provar que eu acredito no senhor e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe darei o dinheiro. Meu nome é Philip Armour. Ou seja, o homem se dispôs a dar o dinheiro para ele. Não é incrível? Essa história, ela conta sobre o quão é importante você tomar uma decisão na sua vida. O quão é importante você ter fé. São 2 coisas que fala nesse livro. O quão é importante você ter decisão, o quanto é importante você ter fé. Ele juntou essas 2 características rumo ao objetivo que ele tinha de $1 milhão para construir uma instituição de ensino para crianças. E com aquela certeza de que aquilo ia acontecer, com a fé, ele levou aquele sermão no dia em que ele foi fazer a apresentação, contou a história. Isso tocou uma pessoa na plateia que ofereceu para ele esse $1 milhão. Então, durante 2 anos ele ficou pensando sobre aquilo, mas pensar somente não é suficiente. Você tem que pensar muito sobre aquilo que você quer. Mas é importante você tomar uma decisão de que você vai ter aquilo. Você ter isso internamente dentro de você, de que isso vai acontecer. Aconteça o que acontecer, não importa a situação externa, não importa a condição que aparentemente está à sua volta. Algo vai dar certo e aquilo que você deseja vai acontecer. Você vai colocar em prática a sua fé. Isso é super importante. Eu quis trazer essa história para você porque eu tenho estudado muito sobre o pensar, o sentir,
a ação, e quantos ensinamentos esse livro tem me trazido, e quanto eu tenho estudado sobre isso e percebido que quando a gente toma decisões na nossa vida, e eu já contei isso num outro vídeo, que no momento em que eu estava buscando uma casa, eu falei com tanta fé, com tanta verdade a respeito daquilo que aconteceu. É exatamente o mesmo exemplo. Não era $1 milhão, era algo muito mais simples. Mas não importa o tamanho do teu sonho. Pode ser uma bicicleta, pode ser você passar um final de semana em algum lugar, pode ser você encontrar uma pessoa que seja parceiro, pode ser você encontrar um emprego. O que é que você tanto deseja? O que que você precisa? O que você quer de forma ardente, profundamente? Começa a acreditar nisso, coloca uma ação na sua vida, uma decisão de que aquilo vai acontecer e acredita. Use a sua fé, pratique a sua fé. Fé não é duvidar e nem ficar se questionando quando isso vai acontecer. É simplesmente acreditar que vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Espero que você tenha gostado dessa história, espero que você possa compartilhar essa história, porque muitas pessoas estão se vendo em algum lugar, num momento onde não sabe o que faz, não sabe onde busca forças. Quem sabe esse vídeo ajude seu amigo, a sua amiga, quem sabe esse vídeo vai acalentar as preocupações de alguém que está numa situação crítica e que talvez isso traga um pouco de luz do que pode ser feito, de como melhorar a vida dela, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê o seu like, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque isso é importante para o YouTube. Entender que as pessoas gostam, que o conteúdo é relevante e que distribua isso para muito mais pessoas. Um beijo para você, fica com Deus.